O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu vos convido juntos a buscar a chave de compreensão para uma boa meditação desta palavra que nós acabamos de ouvir. Esta chave de compreensão a encontraremos na Sagrada Escritura. O Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 28, nos diz: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. São felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a põem em prática. É esta a chave que vai nos abrir a compreensão da nossa meditação desta noite. Esse trecho do Evangelho que nós escutamos hoje é precedido por esta palavra de felicidade. Felicidade para aqueles que abram o seu coração para se alimentar com a palavra de Deus. E o tempo da Quaresma é o tempo por excelência de fazer esta experiência do encontro com a palavra de Deus, esta palavra que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo se apresenta para nós hoje como o sinal por excelência, o sinal que vai nos conduzir e que vai nos alcançar a salvação. Disse a palavra de Deus: assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jesus Cristo é o maior sinal que Deus nos deu para que nós possamos chegar ao conhecimento do mistério do Pai. Portanto, Jesus Cristo, que é palavra viva do Pai, Ele vai alimentar a nossa vida, Ele vai conduzir a nossa vida para que nós cheguemos à salvação. O sinal de Jonas anuncia o verdadeiro sinal que é Jesus Cristo. Vamos voltar um pouco na história desse personagem
apresentado hoje na primeira leitura, para compreendermos como ele foi um sinal precursor do Senhor Jesus. Jonas, descendo nas profundezas do mar, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus Cristo, descendo nas profundezas da terra, ele passou 3 dias e 3 noites e ressuscitou no 3º dia para se tornar nossa salvação, Senhor dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo desceu do céu para assumir a nossa humanidade e nos conduzir à glória dos filhos e filhas de Deus. Jonas desceu ao mar, fugindo da vontade de Deus, mas Deus o reconduziu de novo para cumprir a missão pela qual ele foi designado. Qual missão? De anunciar a conversão para o povo de Nínive. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para o personagem Jonas, nós devemos perceber o sinal por excelência que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, das profundezas da terra, do coração da terra, Jesus Cristo vai sair vitorioso no dia da Páscoa. Páscoa é esta solenidade que estamos preparando com este período da Quaresma, para que chegando lá possamos celebrar com maior alegria esta solenidade das solenidades, a nossa identidade cristã. E se encontrando nesses abismos, porque às vezes também nós passamos por tais experiências, encobertos pelas trevas do pecado, pelas trevas da morte que nos afasta de Deus, nós devemos deixar ouvir esta palavra do Salmo 139, que nós costumamos cantar: Senhor, tu me sondas. Senhor, para ti as trevas não são escuras, e a noite como o dia são claras, luzes. E ouvindo isto, aí nós nos deixamos iluminar por esta luz que é a palavra de Deus. Quando nós nos encontramos na escuridão do pecado, devemos elevar a nossa voz para junto de Deus, para que a sua luz, que é Jesus Cristo, possa nos iluminar, possa nos ressuscitar, possa nos recriar para retomar a vida nova. E esse projeto de Deus se realiza no anúncio da palavra, que é um projeto que ele concluiu com seu povo. Ao exemplo dos habitantes de Nínive, que, ouvindo a palavra da pregação de Jonas, eles se converteram, nós hoje também devemos converter-nos ao entrarmos em contato com a palavra de Deus. O próprio Senhor diz: se ouvirdes hoje a minha voz, não fecheis o coração. Portanto, nesta noite, somos convidados a fazer esta experiência da conversão, fazermos penitência para que Deus nos alcance a sua misericórdia. Quaresma é o tempo favorável para a conversão. Quaresma é um tempo favorável para voltarmos junto do Senhor Deus.
E esse tempo é de muita importância para cada um de nós, na medida em que devemos tornar a palavra de Deus o único critério, a única lâmpada que deve iluminar a nossa vida, o nosso agir e todo o nosso comportamento. E assim, como cristãos, somos convidados diariamente a alimentar-nos com a palavra de Deus, somos convidados diariamente a converter-nos para que cheguemos à Páscoa com um coração preparado, com um coração reconciliado, com um coração pronto para acolher o Senhor da vida. Hoje, nesta noite, Jesus Cristo, que é a palavra, vem ao nosso encontro. Ele quer se entregar a nós, em primeiro lugar, nesta liturgia da palavra, e em segundo lugar, na Santa Eucaristia. E em cada comunhão, nós recebemos esta palavra divina. Nós recebemos esse sinal por excelência para poder fazer parte da nossa história, fazer parte da nossa vida. E ao recebermos o corpo de Jesus Cristo, devemos então nos tornar aquilo que nós recebemos, tornar-nos outros Jesus para os nossos irmãos e irmãs. Não tem mais outro sinal que vamos esperar ou que vamos pedir, senão esta presença real, esta presença eucarística de Jesus Cristo que se entrega nas nossas mãos para alimentar a nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus nosso Pai, para que neste período da Quaresma, Ele nos dê a graça da renovação interior, a graça de escutar continuamente a sua palavra e recebendo a palavra de Deus, nós possamos acolher com um coração limpo, com um coração reconciliado a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Cristo, que é o pão da vida eterna, o pão que vai conduzir a nossa vida interior para nos tornarmos testemunhas junto dos nossos irmãos e irmãs, vivendo a caridade, vivendo a fé, vivendo na esperança. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós para alcançarmos esses benefícios que o seu Filho Jesus Cristo nos trouxe. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.